Bom dia, bom dia! Terça-feira, primeiro dia do mês de fevereiro, graças a Deus estamos aqui, né? Com os nossos grãozinhos no caminho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Vamos falar do divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres? O que significa que desde o tempo de Moisés, a afeição mútua não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta: isso não foi desde o princípio. Quer dizer, na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam lugar ao repúdio. Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca, sincera. Proíbe, é verdade, a todo homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir o uso bárbaro. Seria preciso, entretanto, uma penalidade, e a achou na ignomínia que devia imprimir a interdição de um segundo matrimônio. Era de alguma sorte uma lei civil substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Bom, aqui nós ouvimos que o divórcio ele não é proibido por Deus. É uma lei humana, mas não é uma lei que contraria as leis de Deus se ela estiver sendo bem aplicada. Por quê? Como eu disse ontem, um casamento sem amor, uma união sem amor, ela tende ao fim, a acabar, não é? Então nada mais justo do que, se não tem amor, se não tem sinceridade numa relação, se não tem diálogo, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, nada mais justo do que proporcionar o direito à separação física, né? À separação dessa união, ao término dessa união, liberando os dois, né, o casal, desse vínculo terreno, do divórcio, liberando ao divórcio, liberando do vínculo terreno do casamento, da união. Por quê? O vínculo espiritual, ele pode não terminar assim também, né? É um vínculo que Deus criou entre dois espíritos que reencarnaram com uma mesma finalidade. Se essa finalidade já foi cumprida ou não, né, nessa reencarnação, a gente não sabe. Mas se o casal não deu certo, não teve aquilo necessário para se manter, nada mais justo do que permitir aos dois uma nova oportunidade, né? Permitir aos dois um ser liberto. Não, o termo não é esse, né? Liberto. O casamento não é prisão, a união não é prisão. Um ser mais propenso a ser feliz com outra pessoa, com outro companheiro, outra companheira. O divórcio vai permitir isso, né? E não vai prender ninguém.
Eu disse agora, o casamento não é prisão, a união não é prisão. Todos somos livres, temos nosso livre-arbítrio, não é? Então vamos procurar dialogar. Dialogar é importantíssimo numa relação. Vamos procurar demonstrar amor. E se isso não for possível, vamos dialogar e acertar os ponteiros, né? De uma maneira ou de outra, nós temos que resolver. Não é justo que nós prendamos junto a nós alguém que nos ame, mas que nós não amamos. Não é? Não é justo a gente fazer isso. Então, a gente vai procurar, no nosso caminhar, sempre ter ao nosso lado pessoas que nos entendam, que nos compreendam e que nós possamos ser entendidos, que nós possamos entender e compreender também. Porque tudo é diálogo, tudo é respeito, consideração. Tá bom? Uma ótima terça-feira para todos, com muita luz, com muita paz, com muito amor no coração. Com a chuvinha gostosa, tranquila, para refrescar nosso dia. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Dá tchau.